Ô pessoal, vocês estão bom? Hoje eu quero chamar vocês para uma conversa pra lá de boa e falar de um menininho bom que vive lá na roça. E esse menininho tava no primeiro gibi que eu li quando eu era pititim. Falar de menininho caipira num gibi dá outra não, é Chico Bento aí. Bora pra nossa conversa de gibi de hoje falar desse menininho caipira, só. Olá, amantes da Dona Arte, tudo bem com vocês? Sim, é isso aí, eu sou caipira sim, ué. Passei minha primeira infância na roça e sim, o Chico Bento foi o primeiro gibi que eu li. Foram tardes e mais tardes depois da escola. Foi com esse gibizinho que eu ganhei do meu pai que eu treinei a minha leitura depois da alfabetização. Mas antes de começar a nossa conversa, então já deixa seu like aí pro vídeo chegar mais longe, tá bom? E se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ativa aí o sininho para receber as notificações sempre que eu gravar vídeo novo por aqui. Passa também nas redes sociais hqpixel.art, Facebook e Instagram, além, é claro, de fazer uma visitinha lá no nosso blog hqpixel.art. Acabei de deixar um conteúdo legal com curiosidades sobre o Naruto, para quem gosta dos mangás por aí, beleza? Então, feito aí os convites para vocês integrarem a nossa comunidade, bora pro nosso vídeo de hoje falando sobre Chico Bento. E olha aqui, pessoal, o gibi que eu trago para nossa conversa hoje do Chico Bento não é aquele tradicional que todo mundo conhece, tá? Eu trouxe aqui um gibi daquela coleção Gráficos MSP, tá? Que são as graphic novels, onde o pessoal convida outros artistas para fazerem as releituras dos personagens do Maurício de Souza. E essa aqui é a do Chico Bento, tá? Pavor Espaciar. Pessoal, aqui o cara, o nosso querido artista Gustavo Duarte, pelo que eu entendi, ele fez o roteiro, fez os desenhos e fez toda a arte, tá? Ele tem um traço um pouco mais simples, completamente diferente do Chico Bento que a gente conhece, mas ele inovou bastante porque ele colocou na história em quadrinho, na narrativa dele aqui, coisas da ficção científica e da cultura pop. Então vamos folhear o gibi aqui para vocês verem um pouquinho do quanto essa obra é legal. Bora lá! Muito bem, pessoal, então esse aqui é o gibi, tá? Por que eu tô fazendo essa conversa de gibi hoje falando sobre esse quadrinho específico aqui? Eu queria ter feito há umas 2 semanas atrás, mas infelizmente não deu e o mês de junho passou e com ele o período das festas juninas, tá? Então assim, eu tive um fim de semana bem intenso, participei de várias festas juninas em um final de semana e eu tinha vindo da vibe da leitura desse gibi aqui, a releitura, porque eu li esse gibi logo que eu comprei e depois eu voltei a lê-lo recentemente, tá? E interessante é que eu deixei ele guardadinho ali para fazer a nossa conversa de gibi. A Olga, minha filha de 6 anos, eu olho, ela tava com o gibi na mão, pra lá, pra cá, de repente ela me entregou e falou, pronto pai, já li tudo. Então ela também, acho que parece que o primeiro gibi que ela leu na íntegra foi o Chico Bento, assim como eu, né? É interessante, curiosidades. Tá, pessoal, é o seguinte, por que eu tô fazendo essa comparação falando de festas juninas? Uma observação que eu tenho feito nas festas juninas que eu participo é porque a festa junina hoje está perdendo aquela coisa, aquela tradição da roça, aquela tradição do sertão brasileiro, tá? Eu moro aqui no estado de Goiás, aqui nós temos um cerrado maravilhoso, muito bonito, e a festa junina é uma tradição desde criança, eu sempre participei de festa junina na escola, tá? Gostei muito. E hoje é uma das festas assim que eu mais gosto, tá? Muita gente pode falar, o cara é goiano, é caipira. A gente é mesmo, a gente tem um pouquinho de caipira no sangue, tá? Como eu já disse, a minha primeira infância eu morei na roça, gosto muito de ir para a zona rural, porque ali dá uma inspiração, dá uma paz, é um lugar bacana, tá? Recomendo para quem nunca fez isso, venha visitar a zona rural, o turismo rural de Goiás, que vocês vão gostar. Então vamos embora lá, falando de festa junina, a festa junina hoje em dia eu tenho visto muita música country, muita música eletrônica, comida, cachorro quente, tenho visto pizza, cara. Isso aí não tem nada a ver com as coisas da roça, tá? A festa junina aqui em Goiás tradicional é caipira, tem a catira,
né? Pode ter a catira, tem a moda de viola, tem a sanfona, tá? Tem o baião, tá? A gente tem o tradicional baião, aquele sonzinho do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, aquilo ali sim anima uma boa festa junina aqui em Goiás. Comida típica da quadrilha, tá? Quadrilha e da festa junina goiana. A pamonha, o curau, o milho assado, o milho cozido, o pé de moleque, né, que é aquele doce de amendoim muito gostoso. E são essas coisas, a pipoca. Essas sim são as comidas tradicionais. A galinhada, que é as coisas que a gente gosta aqui no nosso meio. Então, assim, essa é a quadrilha tradicional. Então, feito aí o nosso paralelo com o gibi, bora pro gibi, pessoal, olha só. Aqui nós temos a capa, um robô alienígena gigante, e esse gibi aqui eu não vou dar muito spoiler não, mas vou comentar um pouquinho sobre a história, tá? Tem uma narrativa visual muito bonita, tanto que você passa páginas, se você não lê nada, e algumas realmente quase não tem o que ler, mas a leitura visual é muito gostosa, você acaba entendendo muito bem a história. Então olha só, a começar pelo traço do Chico Bento, né? Que esse Chico Bento aqui ficou muito legal, eu gostei demais do traço desse Chico Bento e desse Zé Lelé aqui, ó. E lembrando que eu assisti o filme do Chico Bento recentemente, ficou muito bom também. E aqui nós temos o alienígena. Aí eu vou comentar algumas referências de acordo com a minha bagagem cultural, tá? Olha só, uma sobrecapa legal aqui. Aqui tem algumas coisas que o Maurício de Souza fala, ele comenta da origem do Chico Bento, tá? Ele fala, o Chico Bento, ele inspirou o Chico Bento, pessoal, parece que no cotidiano, no contexto de um primo dele que morava no interior. Então, quando ele ia para lá, ele pegou todo esse contexto do interior rural, do interior do estado de São Paulo e trouxe. Vale falar também que o meio no interior de São Paulo, Minas Gerais e Goiás são bem parecidos, tá? Então, as pessoas que moram na zona rural nesses 3 estados sabem bem do que eu tô falando. A gente começa com os pais do Chico Bento saindo à noite e deixando o Zé Lelé e o Chico Bento para dormir cedo, não ficar até tarde, tá? Legal aqui, eu gostei do carro dele, é uma ruralzinha ali, carrinho típico do nosso sertão goiano aqui. Até pouco tempo a gente via muito, hoje tem menos. E aí a gente tem algumas referências, pelo que eu entendi, o Chico Bento e o Zé Lelé, eles estão lendo algumas revistas do autor dessa HQ aqui, isso eu achei legal pra caramba. Aí a gente percebe que aparece a Giserda, tá? A Giserda é a galinha do Chico Bento. Chico Bento, em determinado momento, vai na geladeira, aquela geladeira antiga, tá? Olha só que legal, o cenário da cozinha dele, o quanto é legal. O fogão, ali nós temos um armário, a geladeira. Eu me lembro que quando eu era pequeno, na casa da minha tia, tinha uma geladeira muito parecida com essa aqui. E minha mãe tinha um fogãozinho parecido com esse também, tá? Então eram as geladeiras e uns fogões coloridos. Tinha amarelo, tinha vermelho, tinha azul, então tinham de várias cores. Então o Chico Bento, em determinado momento, vai lá buscar alguma coisa. O torresmo, que é o porquinho dele, tá ali na cozinha também, são bichos de estimação. E ele se assusta com alguma coisa. Quando a gente abre, nada mais, nada menos que um alienígena. Aí eu faço uma pausa. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado Sinais, do Mel Gibson, tá? O filme Sinais, pessoal, aparecem uns alienígenas muito parecidos com esses aqui, tá? Então eles moram em uma casa na zona rural também, e aparecem sinais nas plantações, e os alienígenas estão por ali, e justamente na hora de dormir que esses bichos aparecem. E aqui o contexto da água é interessante, porque lá os alienígenas têm medo de água. Resultado, Chico Bento e Torresmo saem correndo, quando de repente eles observam que o Zé Lelé está sendo levado por tentáculos, tá? Tentáculos estranhos, sinistros aqui, ó. Cara, e essa TV, o tanto que é legalzinho, eu queria uma dessa pra jogar Atari, tá? E aqui lá fora, um robô gigante alienígena abduzindo o Zé Lelé com seus tentáculos. Aí o Chico Bento e o Torresmo, aqui a gente já vê a plantação de milho. Mais uma vez eu faço a referência ao filme Sinais, do Mel Gibson, tá? Aqui onde eles correm para a plantação. Mas não tem jeito, o alienígena perseguindo eles. Mais uma vez, no filme Sinais,
Olha só, a gente tem a clareira, tem o alienígena correndo ali. Pessoal, assistam esse filme é muito bom. É um filme já antigo já. Acho que vocês devem encontrar nesses streamings por aí. Até que de repente um clarão e eles são abduzidos pela nave espacial, olha só. E ali na nave, o Chico Bento é abduzido, ele acorda sem camisa, veste a roupa e vai fugir dali. E eis que de repente ele encontra o Jotalhão. Para quem não se lembra, Jotalhão, ele é um personagem também das histórias em quadrinhos do Maurício de Souza. Eu não conheço as histórias onde ele aparece, mas eu sei que ele apareceu muito junto com a Turma da Mônica. Inclusive ele foi garoto propaganda de extrato de tomate lá nos anos 80, no início dos anos 90, se não me engano, tá? E aí o Chico Bento fugindo, ele encontra o Torresmo, ali o Zé Lelé, o Zé Lelé está em um ambiente ali onde eles vão fazer algum tipo de experiência com ele, algum tipo de experimento, tá? E o Chico Bento encontra o Torresmo, mas o Torresmo começa a conversar com ele. O que aconteceu? Eles trocaram, né? O Chico Bento percebe que o Zé Lelé é o Torresmo, ou o Torresmo é o Zé Lelé. E aqui a gente vê mais algumas menções de alguns casos enigmáticos envolvendo seres extraterrestres. Ó. Caso Roswell, então tem aqui, para quem gosta do assunto de ufologia, isso aqui vai ser familiar. O que mais que a gente tem? Aí o Torresmo explica para o Chico Bento e eles descobrem que o Zé Lelé tá logo ali embaixo. Aí eles estão vendo ali, ó, restos de comida, ele comendo aquilo ali, coisa estranha, que é coisa que o porquinho comia. Os dois vão tentar fugir e eles têm que resolver isso. Mas o alienígena sai correndo atrás deles. Outra coisa interessante que eu falei que aparece muita referência até à cultura pop. Olha aqui, nada mais, nada menos que Michael Jackson. Há quem diga que Michael Jackson foi abduzido por alienígenas e ele não morreu. Olha só onde é que ele foi parar, no gibi de Chico Bento, pessoal. Não dá outra não. O que mais que a gente tem aqui? E nessa corrida eles passam por alguns cenários muito estranhos, pessoal. Aqui, ó, eles passam por nuvens, tá? De repente eles caem, chegam em um lugar onde nós vemos alguns aviões. Esses aviões, eu não consegui identificar exatamente a que eles se referem, tá? Mas isso aqui me lembra muito aquele cenário de Segunda Guerra Mundial, sei lá, alguma coisa assim. Parecendo alguns aviões desaparecidos ou coisa do tipo. Olha aqui, bandeira da Inglaterra. Tanto que se vocês souberem aí qual referência esses aviões representam aí, deixa aí nos comentários, tá, pessoal? Mais uma vez em fuga, tá? Olha só, um navio, tá? Ciclopes, tá? Um navio estranho com algumas coisas naufragadas ali, tá? Olha só, parecendo vários navios naufragados e eles fugindo. E isso tudo é uma doideira, porque parece que ainda estão dentro da nave espacial. Então, cada porta que eles abrem é um portal dimensional para algum mundo sinistro ali, tá? E eis que eles vão parar, pessoal, lá no Antigo Egito. Olha só que legal. Engraçado, eu estava estudando História da Arte e justamente eu estava na fase que fala da arte egípcia, tá? Então aqui, há quem diga também que a ciência egípcia era coisa de alienígena, tá? Então aqui, ó, a gente tem algum ser estranho aqui com a cabeça bem alongada, parecendo um ET, tá? E eles conseguem fugir. Isso aqui também, eu não sei exatamente a que se refere esse símbolo, não sei. Eu vi aqui, eu sei que tem uma referência a alguma coisa, mas eu acabei não indo atrás, depois coisa pro comentário de vocês aí também, tá? Mas eles conseguem fugir e o Zé Lelé e o Torresmo voltam ao normal, tá? Eu não vou falar exatamente como que é. Aqui a gente tem mais uma coisa interessante. O Torresmo tá ali e aí tem um mapa de como seria o corte da carne suína. Olha só que coisa doida. E olha só, pessoal, que coisa legal. Aqui a gente tem alguns instrumentos e no meio desses instrumentos tem um aqui que chama a atenção. Isso aqui nada mais, nada menos, é um sabre de luz, pessoal, pendurado ali junto com aqueles instrumentos de açougue, um sabre de luz que faz referência ao filme Star Wars, tá? Então aqui dentro dessa nave, talvez a gente possa levar por esse lado também. Aqui aqui, ó, eu falei que eles fazem a transferência
Parece que é nesse momento aqui, ó, fazem a transferência ali. Parece não, é nesse momento, que eu já li e eu sei que é, tá? Mas eles voltam para casa depois e uma coisa estranha acontece. Eles voltam, caem na represa e quando a mãe e o pai do Chico Bento chegam, fala que eles, ao invés de dormir, foram tomar banho na represa, né? E dá uma bronca nos dois, fazem os dois dormir. Eles contam a história dos alienígenas, mas não adianta, ninguém acredita. E de repente a Giserda começa a se comportar de forma estranha, olhando para o espaço. E olha só, não é que a Giserda e o alienígena trocaram de corpo também? Então, ao que tudo indica, a consciência que está na galinha agora é o alienígena, tá? E aqui o robozinho fugindo. E aqui nós temos alguns estudos do artista para a arte do gibi. Então aqui a gente tem algumas thumbnails, tá? Que ele usou para as páginas. Aqui estudo dos personagens, Lelé, Chico Bento e alguns alienígenas. Tem até o robô. Eu sempre falo, pessoal, eu gosto demais desse tipo de conteúdo extra aqui, ó. Isso aqui enriquece muito a obra. Aqui, ao que me parece, são alguns posters, tá? Veja também alguns estudos de capa, tá? Estudos de capa que seriam possíveis capas para esse gibi. E aí a gente tem aqui um pouquinho mais de Chico Bento, onde ele fala da história do personagem, ó. Tá? A gente tem uma história antiga, parece que é o primeiro Chico Bento desenhado pelo Maurício de Souza ainda. O Chico Bento, ele apareceu pela primeira vez em uma outra revista, tá? Ele não era o personagem principal, mas depois ele acabou cativando o pessoal e ganhou uma história só dele, ao que me parece nos anos 70 ainda, tá? O personagem foi criado nos anos 60, mas foi a partir dos anos 70 que ele começou a protagonizar, tá? E aqui nós temos o Gustavo, tá? Que foi o cara que fez essa obra, caracterizado com chapéu de palha, contando um pouco da história dele, que eu não vou ler agora, fica para depois, ou então para vocês aí quando adquirirem esse gibi. Final, outra capa que legal. Interessante, como eu já disse para vocês, bem diferente do Chico Bento que a gente conhece, que a gente já está acostumado a ver nas histórias em quadrinhos. E a gente finaliza aí mais uma HQ legal. E vocês gostam dessa série Gráficos MSP? Tem alguma que vocês já leram ou que tem interesse em ler? Pessoal, além do Chico Bento, eu tenho aqui também o Astronauta, tá? Eu tenho Jeremias, as duas, inclusive tem vídeo falando sobre a do Jeremias, em algum vídeo para trás, pode procurar aí na playlist da Conversa de Gibi que vocês vão encontrar mais obras dessa coleção aqui que eu tenho. Tem mais algumas que eu pretendo adquirir, tá? A do Franjinha, como eu disse, eu já tenho, até o autor autografou para as minhas duas meninas, achei legal pra caramba. E é isso, pessoal, essa foi nossa conversa de gibi de hoje, com esse gibizão legal aqui, Pavor Espaciar, tá? Tem outro gibi do Chico Bento, mas o outro eu ainda não tenho e eu não me lembro agora exatamente o nome do título do gibi, tá? Não me lembro mesmo. Mas tem outro que eu pretendo adquirir também, como eu já disse para vocês, Chico Bento, o meu personagem preferido desse universo que o Maurício de Souza criou, tá? Ainda mais quando a gente tem a oportunidade de ver outros grandes artistas como esse aqui, como Jefferson Causa, como Rafael Costa, fizeram lá em Jeremias, tá? Como os irmãos Cafage, né, fizeram lá com a Mônica, se não me engano, que eu não tenho ainda, mas eu pretendo adquirir. É bacana, eu já vi por alto como é a história, mas eu ainda não tenho aqui na minha coleção, mas pretendo adquirir. Pessoal, e aí, vocês gostaram? Desculpa pelo atraso, eu queria ter soltado esse vídeo antes, mas não deu, porque eu tô numa correria, porque eu tô inaugurando agora a minha escola de artes, inclusive logo eu vou trazer para vocês aí em primeira mão o que eu tô fazendo por lá. Vai ter inclusive curso voltado para a área de histórias em quadrinhos para quem gosta, tá? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Deixa seu like aí no vídeo para ele chegar mais longe. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tá? Ativa o sininho, passa nas redes sociais, hqpixel.art, Facebook, Instagram, vai lá no blog hqpixel.art para ver o conteúdo de texto que tá por lá. E eu ainda estou devendo meu conteúdo autoral recente, que eu não publiquei por lá, mas chega em breve lá para vocês também. Pessoal, então eu vou nessa e a gente se vê na próxima Conversa de Gibi. Valeu demais e fiquem bem!